Sai dela, povo meu, é a ordem de Hashem para essa grande Babilônia, essa mãe das prostituições e das abominações da terra. Agora, entender, nós já vimos já no vídeo passado, que significa esse sistema religioso, não é, pagão, esse cristianismo paganizado. Ou seja, na realidade, tudo aponta para isso. Tudo aponta para a sede desse governo espiritual que desde lá do século III, ou seja, desviou todo o sentido original das Escrituras, a mensagem original do Messias, da salvação, da redenção, né? Ou seja, criando uma outra religião. Então, esse sistema, talvez você não vai gostar muito de ouvir isso aqui, né? Mas esse sistema está já muito perto de acabar. Esse sistema está muito perto de ser condenado. Na realidade, ele já está condenado. Ele só vai acabar. E a voz de Deus está dizendo: sai dela, povo meu. Eu quero compartilhar com vocês aqui hoje e que a gente pode entender melhor sobre esse tema que envolve as Escrituras Sagradas dos últimos dias. Fique conosco até o final. Eu sou o Rabino Yosef Barur e hoje trazendo mais esse vídeo para compartilhar com vocês dentro do nosso tema dos últimos dias, Apocalipse. Baruch Hashem, regressando, então, nós vamos iniciar aqui o nosso shiur de hoje. Eu quero já começando aqui, já falando com vocês, olha, não esquece de dar o like, não esquece de se inscrever, você que está entrando aqui agora, se inscreve aqui no nosso canal. Muito importante que você acione o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. E se quiser participar aqui conosco, cooperando também com o nosso ministério, você pode se tornar membro, onde você vai ter conteúdos exclusivos. Bom, e é claro, né, que uma das coisas mais importantes é você compartilhar o vídeo e comentar aqui embaixo. Pode falar, pode discordar, pode acrescentar, comentar. Isso é muito importante e muito relevante para o que a gente está fazendo aqui. Bom, na sequência de shiurim, na sequência de estudos que nós temos feito, com o objetivo principal de fazer você despertar, de despertar a sua mente para o que está acontecendo nos dias de hoje, para todo esse desenvolvimento tecnológico dos últimos dias e essa harmonia com as Escrituras, muito importante que você não perca o foco espiritual de tudo, mas que você possa ter a sua visão apurada para tudo que está acontecendo nesses últimos dias. Nós não podemos sair do sentido histórico das Escrituras, isso é muito importante, do sentido literal das Escrituras, mas também não podemos ignorar todo o contexto que estamos vivendo hoje. Não podemos negar que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito mais à frente, são mais de 2000 anos depois da revelação do Sefer Hitgalut, do livro de Apocalipse. Então, o que foi visto lá atrás, que se refere aos nossos dias, foi visto de forma enigmática, porque ninguém tinha palavras para expressar o que eles estavam vendo. Tudo era meio que comparativo, né? Mas hoje, nós podemos fazer também comparações com o que foi dito para tentar melhor entender o contexto que estamos vivendo. E é fato que eu vou dizer aqui, nas palavras de Rabi Shaul, do apóstolo Paulo, lá na segunda carta aos Tessalonicenses, quando, tratando de resolver o problema daquele contexto, porque muitas pessoas vendiam suas propriedades, vendiam tudo, pensando que a vinda de Yeshua, do Messias, seria naquele tempo, né, o retorno do Messias. Então vendiam tudo que tinha, tudo que possuía. O que acontecia? Quando vinha a perseguição, a pessoa não tinha nada, a pessoa era perseguida de um lado para o outro, não tinha uma riqueza portátil, como uma pedra preciosa, algo que eles pudessem levar para vender e depois ter dinheiro para poder comer, para poder se vestir, para poder até mesmo sair de um lugar para outro. Eram presas fáceis naquele contexto por conta de venderem tudo que possuíam. E Rabi Shaul ele vai dizer assim, olha, fiquem tranquilos, isso não vai acontecer sem que antes aconteça duas coisas no cenário. A vinda do Senhor e a reunião com Ele não vai acontecer sem que antes aconteça duas coisas.
vem a apostasia e se manifesta o homem do pecado. O que é a apostasia? Isso é muito importante entender. A apostasia aconteceu lá no século III, com Constantino, quando colocou ali a religião oficial do Império Romano como o cristianismo. A partir dali, todos os concílios que vieram, a paganização que entrou, ou seja, contaminou a mensagem do Messias, transformou toda a obra do Messias e dos seus discípulos num paganismo oficial, cristão pagão, ou seja, durante as eras, durante as épocas. Isso é muito importante entender, porque daí surgiu um grande sistema religioso, e nós vamos ver aqui, dentro desse contexto geopolítico, religioso dos últimos dias, como a gente já vem tratando desde o vídeo anterior, que foi a mulher sentada na besta, como as escrituras e a profecia aponta para essa mulher sentada sobre uma besta, sendo ela esse sentido mais religioso como uma continuidade de todo esse império romano, não mais o Império Romano dos Césares, dos grandes imperadores, mas agora uma Roma imperial mais religiosa, que domina o mundo. Não é? Então, nós vamos ver aqui características muito importantes agora, justamente na condenação dessa prostituta, da condenação dessa besta. Vamos lá? Que tem acompanhado o nosso canal, que tem acompanhado o nosso material, aqui um Bruhim Abaim a todos que se inscreveram recentemente. É um prazer grande ter vocês com a gente e poder compartilhar com vocês das Escrituras Sagradas. E aos demais que já estão conosco há muito tempo, que o Eterno possa abençoá-los, né, com compartilhamento aqui, cooperando conosco no nosso trabalho. Hoje nós vamos aqui estar falando, olha, Shiput Shela Isha Yoshevet Alachayah, né? A condenação da mulher sentada na besta. Então, nós já vimos quem ela é, e o texto vai mostrar para a gente que essa mulher, ela vai ser devorada por essa besta. Ela vai ser ferida, destruída, né, por os chifres que estão nessa besta. Então, como nós vemos aqui o próprio Sefer Hit Galut, o livro de Apocalipse, capítulo 17, do verso 16 ao 18. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta. Então, você conseguiu entender, são duas coisas diferentes. A prostituta é uma coisa e a besta é outra coisa, né? Então, a prostituta que estava em cima, sentada, com o cálice na mão, embriagada com o sangue dos santos, ali como se estivesse dominando a besta, na realidade, a besta permite ela estar sobre ela, mas vai chegar um momento que essa besta vai se voltar contra ela, né? Então, olha só, os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada, olha só, e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Verso 17 diz, porque Deus tem posto em seus corações que cumpram seu intento, e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Verso 18, e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Eu quero só aqui já comentar com vocês que no vídeo anterior, falando sobre essa mulher, a prostituta, sentada sobre a besta, muita gente falando que é Jerusalém, né? Mas eu vou dizer aqui por que não é Jerusalém. Por que esse pensamento está errado? Trouxeram nos comentários, e esse é um argumento que existe, né? Não é novo na realidade, tentando mostrar Jerusalém porque a outra besta, estão mesclando as bestas, na realidade estão mesclando os momentos em que a besta aparece, né? Então assim, não, lá está escrito que a besta, né, ela vai fazer guerra às duas testemunhas, e lá está escrito, né, que as duas testemunhas serão mortas na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. E nós afirmamos lá que essa grande cidade ali é Jerusalém. E por que não é Roma? Porque lá está escrito, onde o seu Senhor foi crucificado. Ora, não podemos confundir essa praça da grande cidade aqui, não podemos confundir com essa outra cidade aqui.
Porque Jerusalém nunca foi edificada sobre 7 montes. Não tente espiritualizar uma coisa que é literal, e não tente literalizar uma coisa que é espiritual. São duas coisas diferentes. Aquele contexto das duas testemunhas que fala da cidade sendo chamada espiritualmente Sodoma e Egito, é porque o estado espiritual de Jerusalém naquele momento será um estado realmente de prostituição espiritual. Mas não confunda Jerusalém naquele contexto com esta grande cidade que se assenta sobre muitas águas, sobre muitas nações, que está edificada sobre 7 montes. São duas coisas diferentes e há pessoas confundindo. Trouxeram lá várias referências sobre os profetas dizendo, não várias, né, algumas, que vai dizer, como se tornou infiel a cidade de Jerusalém, que se prostituiu com os ídolos. Ou seja, está trazendo versos de um contexto para tentar se harmonizar com o contexto final, onde a escritura aqui no Sefer Hitgalut está mostrando para a gente que são coisas diferentes. Essa mulher sentada sobre a besta, cujo anjo vai dizer que essas 7 cabeças são 7 montes ao qual a cidade está edificada, não tem como harmonizar isso com Jerusalém. Jerusalém não está edificada sobre 7 montes. Ela está edificada sobre um monte ali na região de Moriá, que a gente pode chamar de Monte Moriá, ali, o monte do templo, Har Habait. Agora, a cidade de Roma foi edificada sobre 7 montes, e nós mostramos aqui até mesmo cunhado na moeda atrás da imagem do imperador, a mulher sentada sobre 7 montanhas, ou seja, já era chamado assim desde o Império Romano. Como é que a pessoa está ouvindo o vídeo e não consegue entender o que eu estou dizendo? E nem consegue prestar atenção no que eu estou mostrando? Não há nenhum achado arqueológico que mostre, que chame Jerusalém de cidade edificada sobre 7 montes. Agora, porque Apocalipse diz que lá na praça da cidade, onde espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde seu Senhor foi crucificado, não prestou atenção onde seu Senhor foi crucificado? É um cenário, é uma coisa. Nós estamos falando de outra cidade. Então, tentar harmonizar Jerusalém com essa prostituta não tem sentido. Então, é só para a gente ter essa nota aqui, porque há pessoas que têm a cabeça dura, não conseguem entender, né? Ela estabelece um padrão de interpretação e ela fica ali, para ela aquilo ali, né? Então, assim, eu vi até que teve algumas pessoas discutindo com o irmão que fez o comentário. Abre os olhos, irmãos, abre os olhos, porque existe toda uma interpretação antissemita contra Israel, contra Jerusalém. Não estou aqui querendo passar pano quente sobre Jerusalém, porque sim, realmente, o próprio Hashem, o próprio Deus, falou muitas vezes como Jerusalém foi infiel, como ela matou os profetas, e o nosso Mashiach Yeshua também, né? Como se tornou infiel aquela que era fiel, ou seja, se prostituiu com os ídolos. Mas uma coisa é o cenário da prostituição, do afastamento de Jerusalém em um contexto, e aqui estamos falando do contexto final, aonde mesmo que Jerusalém estará dentro de um quadro de comparação espiritual como Sodoma e Egito, por causa da homossexualidade principalmente, que vai ser permitida aí nesse contexto, não podemos ignorar as outras características que o texto está trazendo para a gente. Eu não posso dar minha interpretação dentro do que eu acho que é. Eu tenho que analisar todo o texto, não é pegar uma coisa só, tá vendo, é prostituta Jerusalém, porque lá o profeta disse que ela se prostituiu. Tá aí o resto. Ela se veste de linho e de púrpura e escarlate. Não, isso são sentidos figurados. Então, quando a gente está literalizando uma coisa, aí a pessoa leva para o espiritual. Quando a gente está trazendo para o espiritual, a pessoa quer literalizar para defender o seu argumento. Não podemos fazer isso. A gente tem que entender o contexto e analisar todo o contexto, tá certo? Então, nós vimos aqui que vai chegar um momento que ela vai ser traída por essa besta. Essa besta vai se voltar contra ela, porque ela está sentada sobre a besta, ela está sentada ali sobre as 7 cabeças, né, que representam os 7 montes, já está mostrando para a gente quem é essa mulher. A besta ela sobe do mar, ou seja, ela vem das nações, e a mulher está ali no meio das cabeças. Então, é isso que você precisa entender. O que se tornou Roma? No momento em que Jerusalém sai de cena, no momento em que os judeus saem de cena, por conta
da Idade Média, da dispersão do povo judeu, coloque a sua atenção aqui, por favor. No momento em que os judeus saem de cena, porque o templo foi destruído no ano 70, os judeus foram espalhados pelo mundo, Jerusalém não era mais nada, Jerusalém teve o seu nome mudado para Aelia Capitolina, que é a capital do sol, foi paganizada por Roma, para tentar tirar Jerusalém da mente e do coração do povo judeu. A própria terra de Israel teve o seu nome mudado de Eretz Israel, a terra de Israel, para Ciro-Palestina, que permaneceu por muitos anos, até milênios. Veio mudar em 1948, com a declaração da independência do Estado de Israel, Yom Ha'atzmaut, né, por Davi Ben-Gurion. Então, assim, quando Jerusalém sai de cena, quem entra no cenário? Século III, Roma. Constantino ele oficializa o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Roma passa a ser essa capital religiosa, sagrada, né? Porque Paulo pregou lá, porque Pedro foi o primeiro papa. Tudo segundo a interpretação da igreja, né, de Roma. Roma se tornou a cidade imperial, papal, santa cidade de Roma. Né? Quantos peregrinos indo a Roma para ver as relíquias, né, que foram coletadas pelos peregrinos, uma lasca da cruz de Cristo, uma última migalha da Santa Ceia de Cristo, e tantas relíquias fazendo as pessoas peregrinar a Roma, aonde depois foi construída a Basílica de São Pedro, a Praça de São Pedro ali, ou seja, toda a Basílica do Vaticano e as grandes outras igrejas de Roma, né? Tudo ali dentro da área dos Sete Montes, que era a antiga capital do Império, que tinha ali a sede do governo do Império. Ali passou a ser construído o quê? A sede da religião romana, cristã. Não é? Então, é isso que se deve entender, que Jerusalém sai de cena e entra Roma. Essa é a razão pela qual, ainda no contexto de Yohanan, de João, vocês vão lembrar que Yohanan Hachali, o apóstolo João, ele viveu ali mais de 100 anos. Então, ele participou tanto do período com Yeshua, ele era muito novo, era um jovem, né? Ele presencia as grandes perseguições, a destruição do Beit HaMikdash Hasheni, ou seja, do segundo templo, pelos romanos. Ele está, ou seja, ele está na Ásia Menor, ele está ali principalmente na cidade de Éfeso, é conhecida, João ficou conhecido como o ancião de Éfeso, né? Ziken Éfesos. E é ali que ele vai ser preso, depois exilado em Patmos. Então ele presencia a dispersão. Como o seu povo, o povo judeu, foi levado cativo para as nações, dispersado, Jerusalém tendo o nome mudado para Elia Capitolina, a capital do sol. Como a terra de Israel foi destruída pelos romanos, o povo dispersado entre as nações, João presenciou isso. Mas agora quem é, ou seja, vai se passar ali o século, termina o século I, entra o século II, o século III, vem Constantino e oficializa. Agora quem é? Quem é que está no cenário? A igreja de Roma, né? A sede ali do governo cristão agora. O império não persegue mais, agora o império ele é cristão. Então, está claro para nós que Jerusalém sai de cena, Jerusalém não pode ser essa grande Babilônia. Ela não pode ser a mãe das abominações da terra, na qual os reis da terra se prostituíram. Diga para mim como que os reis da terra se prostituíram com Jerusalém. Essas pessoas não pensam, não param para pensar. Então, eu quero que você que está aqui com a gente, seguindo, não é seguir o que eu estou dizendo porque é o que o rabino está dizendo tem que ser. Não, está no texto, analise o texto. Não siga esse tipo de comentário que, lamentavelmente, não tem a seriedade de parar e analisar o texto. Ou seja, só repete o que houve, né? E ainda mais se tiver alguma raizinha lá no coração contra Israel, contra Jerusalém, aí é que piorou, né? Mas vamos continuar aqui. Então, nós estamos vendo no cenário que os próprios chifres dessa besta vão se levantar contra essa mulher. A mulher que reina sobre os reis da terra. Perguntinha novamente, quando Jerusalém reinou sobre os reis da terra? Nunca!
Nunca Jerusalém reinou sobre os reis da terra. Até no auge da exaltação, que foi no governo, no reino do nosso rei Salomão, Jerusalém não reinou sobre os reis da terra. Ela esteve em paz com os reis da terra. É diferente. Então vamos voltar aqui ao texto, né, capítulo 18, verso 2 e 3, vai dizer assim: e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela. E os moradores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Uma pequena análise, se você faz uma pequena análise no texto, você já vai ver que não tem nada a ver com Jerusalém. Jerusalém nunca foi uma cidade que tivesse suntuosidade e abundância de riquezas. Absurda, né? Fora o período do rei Salomão, que volta a dizer, não reinou, não dominou sobre o mundo, somente esteve em paz com o mundo. Eu trouxe para vocês aqui novamente, né, como possibilidade, já que os chifres que estão na besta se voltam contra a mulher, fazendo com que a besta a devore. Nós estamos falando que os 10 chifres também são 10 reis, porque está escrito assim. Seria a reunião de nações se voltando contra a igreja, né? De alguma maneira, contra esse momento espiritual e religioso. Eu trouxe aqui imagens da ONU em votações, né? Você percebe aqui que há um momento aqui nessa imagem que fala sobre resultado de votos, sim, não e abstenção. Isso é só para a gente poder entender que quando a ONU se reúne com suas resoluções, com as suas decisões, são feitas, e basicamente o que vai acontecer com os 10 chifres, em comum acordo para se levantarem contra a prostituta, seria como a ONU, por exemplo? Essa é uma pergunta que eu faço. Será que Deus está mostrando para a gente que as nações, que os reis da terra vão se levantar contra a prostituta para desolarem ela? E nisso envolve, claro, poder militar. Nós temos aqui uma representação de exércitos das nações em nome da ONU, né? Eles usam a boina azul para representar que eles estão a serviço da ONU, a Organização das Nações Unidas. Então, assim, seria então esse o momento em que a gente olha aqui nas Escrituras, em que está dito, né? Por isso que vem uma alegria nos céus, porque de toda a suntuosidade, imponência dessa prostituta, está dizendo assim: olha, em uma só hora virá a sua destruição. Como nós vimos aqui, que ela será queimada no fogo. Ela será queimada no fogo. Em uma só hora virá a sua destruição e ela não será mais. Então, eu trouxe para vocês aqui as grandes possibilidades. Como que no cenário passado isso poderia acontecer, ser destruído em uma só hora? A gente sabe que todos os ataques de exércitos naquele tempo se demorava às vezes semanas, meses e às vezes até anos para poder conquistar uma cidade. Como é que em uma só hora virá a sua destruição? Em uma só hora ela será queimada no fogo. Eu penso justamente em toda a tecnologia bélica que nós temos de um míssil, né? Ela ser destruída em um só momento. Um míssil vem e destrói tudo. Destrói ou seja, a suntuosidade, né? A imponência de Roma sobre o mundo, né? Como aqui os versos 8, 9 e 10 vai dizer assim: portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto, a fome, e será queimada no fogo, porque é forte Adonai Deus que a julga. E os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em delícias a chorarão, e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio. Estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o seu juízo. Queridos, sinceridade para mim, isso é algo assim muito revelador.
como a gente olha hoje, a maneira como o Vaticano, como a religião católica, ali com base, né, nesse cristianismo paganizado, dominou o mundo ocidental. E muitos são os reis da terra que se prostituíram com ela. Quem não lembra aí de tantas imagens de conferências mundiais onde o Papa está, que reis, príncipes, governantes vêm, beija a mão do Papa, se inclina diante do Papa, reverencia o Papa, né? Ou seja, fazem acordos com o Papa. O Papa tem uma posição de intercessão no mundo, ou seja, uma influência que domina o mundo, e ele é a expressão do cristianismo no mundo, né? Eu sei que todos os que estão me vendo aqui, que são de igrejas evangélicas, que têm sobre si o título de cristão, querendo ou não, o Papa é o que representa o cristianismo no mundo oficialmente, né? Por mais que você não siga as diretrizes do Papa, mas é o Papa que representa o cristianismo no mundo. Quando a gente fala de religiões, budismo, cristianismo, judaísmo, hinduísmo, todas essas religiões têm suas derivações, né? Por exemplo, o judaísmo tem ortodoxo, mais liberal, reformista, mas quando você fala judaísmo, é judaísmo. Quando você fala hinduísmo, é hinduísmo. Islamismo é islamismo. No islamismo também tem diferença, xiitas, sunitas. Então, quando você no mundo expõe as religiões, cristianismo, não importa se é católico, espírita, evangélico, não. Cristianismo quem representa é o Papa. É ele que fala em nome dos cristãos, quer seja cristão católico, cristão evangélico ou cristão espírita. Fizemos um curso especialmente para você. Esse curso é o curso de judaísmo na prática, da fé aos costumes. Você vai ter ali, de uma maneira assim bem teórica, claro, mostrando para você detalhes da tradição, o que o povo judeu crê, sobre as vestes do povo judeu, utensílios que o povo judeu utiliza, festas que o povo judeu celebra, a influência do povo judeu na arte, na música, na ciência, na política. Você vai ter um leque de informações que vai trazer para você conhecimento do povo judeu e também sobre o judaísmo messiânico. Então, não deixe de acessar aqui embaixo, ó, busque aqui as informações com a nossa secretaria. Você vai ter uma oportunidade ímpar de poder crescer mais nos detalhes, no conhecimento do judaísmo. Então, aqui para você, não esqueça, está aqui abaixo informações que vão trazer para vocês muitas, uma carga de conhecimento bastante grande para você, tá bom? Tá ok? Nós vamos terminando aqui. Eu quero novamente mencionar a você, dar aquele like aqui, se inscreve no canal se você não é inscrito, tem muito mais que nós estamos programando para vocês. Vão vir mais outros shiurim, esses estudos aqui estão sendo mais escatológicos, mas vão vir outros muito importantes, que vai ser muito importante para você. Se inscreve aqui, aciona o sininho. Você que está vendo aí, não esquece não, se você parar agora aí, você não se inscreveu, se inscreve aí, aperta o sininho, né, dá aquele like, vai ser muito importante para a gente. Eu quero terminar falando da nossa Yeshivá, nossa ZIU, Azit Yosef Yeshiva University, é a nossa escola judaica, a nossa escola rabínica, onde você vai aprender muito. Venha estudar conosco, temos muito para compartilhar com vocês, desde Gênesis a Apocalipse, Bereshit a Galut, com todas as bases, explicações da Torá, dentro dos sábios de Israel, das explicações dos sábios de Israel, vai acrescentar muito à sua fé, vai acrescentar muito ao seu conhecimento. Aqui embaixo você tem as informações para se conectar com a nossa secretaria. E você pode iniciar o seu estudo hoje mesmo, porque nosso sistema é rotativo. Venha estudar conosco, você já é muito bem-vindo. Aqueles que desejam aprender hebraico, nós também temos o nosso curso de hebraico, que traz toda a base. Você que não sabe nada, não sabe, você vai aprender a ler, escrever e traduzir bastante coisa e ter um bom vocabulário da gramática básica. Aqui embaixo também você tem o link para você adquirir, se assim você quiser, na nossa plataforma ali do Hotmart. Um grande abraço, queridos. Shalom Uvracha. Espero em Deus que essas palavras possam tocar o seu coração e realmente fazer uma grande mudança. No nome do nosso Mashiach Yeshua, nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom.